Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu convidar aqui o professor Jacinto. Esse guardando Jacinto, já dando início aqui à nossa live de hoje. Professor Jacinto, Fala, bem. ouve bem? Já estamos ao vivo, tá tudo ok? Peraí, deixa eu botar meus fones de ouvido aqui, que eu quero. É melhor. Ok. Fica meio... Tudo bem, professor? Um brinco. Tudo bem, cara? Pô, bom te ver, cara. Mesmo que seja online, sabe que eu tenho saudade de você. Pô, a gente tá com saudade de falar contigo, da gente conversar, de pô, olhar olho no olho. Saudade, bom te ver. Fico feliz de saber que você tá bem, tá se cuidando. Tá em casa, né? Na verdade foi a Aline e o Leonardo Rodrigues que me convenceram a fazer esse troço para poder fazer uma live com eles. Mas Ah, eu fiz esse amanhã eu vou negócio fazer com ele. ontem. Eu fiz esse negócio ontem. Achei ontem que foi razoável. De qualquer maneira, pô, tinha que começar por aqui, com você, com o Berto, enfim. Essa gente Sim. A gente poder falar seriamente de processo penal, acho que é Pois bacana. é, e assim, professor, o pessoal está assistindo, já, só fazer uma apresentação rápida sua aí, porque quem não conhece o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, catedrático da UFPR. E assim, professor, eu acho que hoje a fala é sua, a gente tem no máximo uma hora, porque o Instagram não permite mais do que isso. Queria aqui pelo Instagram da Abracrim Nacional dizer, em nome do nosso presidente Elismatar Assad, um abraço, sabe quanto que ele gosta de ti, que me cedeu a oportunidade de poder te entrevistar. Na verdade, abriu esse canal para a gente. E assim, eu tenho muito pouco para falar, absolutamente pouquíssimo. Só queria te dizer que nós temos muita coisa em comum. A minha admiração, os nossos amigos. Nós temos a Tirã, que é a nossa editora, o Observatório, que eu sigo, o Abracrim, e acho que em especial a nossa amizade, que nós temos muitos em comum entre você, minha admiração, tenho um carinho por ti como pai. E assim, antes de começar e de passar a palavra, eu queria dizer que duas coisas que eu acho que eu nunca falei em mesa contigo, público, e aproveitar agora que a gente vai ter bastante gente assistindo, eu queria dizer. Uma delas é o que me admira em você, professor, é a tua humildade em ser um eterno estudante. Isso, para mim, não tem nada que me tire esse brilho no olhar quando eu converso contigo, quando a gente troca as ideias. E a prova maior disso foi em 2016, quando a gente estava lá no Chile, a gente estava sentado lado a lado, assistindo aula, aprendendo um pouco com nossos amigos, irmãos, vizinhos, aquilo que a gente pode trazer de melhor para cá. E um segundo ponto e último, para passar a palavra para ti, é que em você eu mantenho vivo aquela chama do orgulho que é ser professor. Porque eu acho que para ti o mais importante de toda essa trajetória jurídica é o fato de ser professor. Se eu estiver errado, que me corrija. E assim, eu queria passar para você, te deixar à vontade para falar aquilo que você tem para falar, para o pessoal que está assistindo, para mim. É uma aula que eu estou com o privilégio de poder dialogar contigo, os demais somente vão poder escrever. E eu vou poder falar. Tá certo. Eu, antes de tudo, queria imensamente agradecer o convite que vocês me fizeram, você, a Thaís, e dizer quanto eu gosto e quanto eu respeito a Abracrim. Isso parece uma coisa primária. Daí, toda a minha ligação com o Elias, de quem eu gosto muito. O Elias é um batalhador, ele é alguém que carrega essa Abracrim no colo, ou seja, ele luta por ela, ele vai atrás, enfim, ele se esforça por ela. E isso tem feito alguma coisa de extremamente relevante, que é, ora, não só dizer aos advogados criminalistas, todos, todos. Eu estou falando todos, porque antes da Abracrim, não é que havia um vazio, era quase uma coisa inexistente. A OAB como instituição, os institutos de advogado como uma elite, digamos assim, uma elite que estuda, que escreve, que não sei o quê, mas era visível como os advogados criminalistas
estavam fora do circuito, apanhando nas delegacias, enfim. Todo mundo que foi advogado novo sabe o que significa isso. Eu também fui e sei o que significa isso. Né? Você ir na delegacia e ver o cara com palito na boca, enfim, se tratando mal. E isso é o dia a dia dos advogados criminalistas. Quando a Abracrim surgiu, e eu estava lá no dia da fundação, eu sou um dos que estava lá, eu, Evaristo, enfim, os amigos, Breda, nós estávamos todos lá. A proposta era essa, de alcançar todo mundo, de alcançar os advogados criminalistas. E a Abracrim fez isso. A Abracrim alcançou todos os advogados criminalistas. Os criminalistas que têm um pouquinho só hoje de cabeça estão ligados à Abracrim, devem estar ligados à Abracrim, devem estar ligados às associações que no dia a dia estão com eles. Lá nas delegacias, se eles precisarem, ela está lá. Então, nesse aspecto, ora, o Elias tem que ser sempre louvado, porque ele foi o cara que deu para os advogados criminalistas, todos eles. Eu não vou falar dos grandes advogados, nem dos pequenos, porque isso não é diferença para se fazer. Mas a gente sabe o que significa, não propriamente ser grande, ser pequeno, mas ser advogado novo, por exemplo. E quanto você sofre, quanto eles sofrem, e quanto eles precisam de, sabe, de tudo isso. Então, o Elias teve ele teve essa virtude. Eles tiveram essa virtude, porque não é só ele, mas ele principalmente é quem carrega o piano. E aqui, todo louvor a ele é pouco, porque os advogados criminalistas do país inteiro hoje sabem que tem ele, que tem o pessoal dos estados, quer dizer, hoje eu sei que é você no Rio de Janeiro, é o Anderson Mazo aqui, enfim, foi o Scheiner lá na Paraíba, enfim, gente da primeira linha que está fazendo tudo para todos. Se eu for reclamar, vão me ajudar. Se alguém que acabou de começar a advogar for reclamar, vai ajudar a fazer o que pode. E, dentro desse quadro, a Abracrim tem se preocupado também com a questão técnica, com a evolução teórica dos advogados criminalistas, enfim. Isso é uma coisa muito boa, quer dizer, ela tem olho para a prática, ela tem olho para a teoria, ela tem olho para o desenvolvimento dos advogados criminalistas, e isso é alguma coisa que nós devemos a Abracrim, particularmente ao Elias. Então, eu queria agradecer mesmo o convite que me fizeram e dizer que agora que eu aprendi que esse Instagram existe, talvez a gente possa seguir fazendo coisas assim. Eu tenho ajudado sempre que posso o Elias, enfim, nos encontros nacionais, no EBAC, nos encontros regionais, enfim. Tudo isso faz parte da Abracrim, e qualquer advogado que tenha, criminalista, que tenha um pouquinho de consciência, deve estar, a mim, pelo menos ao meu modo de pensar, deve estar unido nesta direção. As associações fazem isso e elas precisam fazer isso, porque a ordem, entre outras coisas, é grande demais, às vezes, para olhar para o pequeno lá de baixo. Em que pese a ordem também olhe, mas a ordem, às vezes, é grande demais para isso. E aí, nesse aspecto, as associações são importantes, inclusive para a questão da singularidade. Bueno. Professor? Por onde começamos, cara? Então, o que eu queria, inevitavelmente, assinar embaixo de tudo que você acabou de falar? Eu acho assim, o tema seria o estado da arte do processo penal. Isso. Mas eu queria te provocar, que eu sei que eu acabei aprendendo isso contigo, a gente funciona melhor provocado, né? E, por exemplo, hoje eu estou fazendo contigo, ontem o Elias fez com o Cássio Teles, sábado fez com o Técio, sexta-feira eu vou fazer com o nosso amigo Galhardo, lá do Chile. Sim, eu vi. E o que eu queria te provocar nesse momento, que eu acho que é importante para que aqui no Brasil as pessoas vejam e saibam que nós não falamos isso da boca para fora, né? O que você poderia traçar de relação com os países vizinhos que nós tivemos o prazer de conhecer um pouco de perto a logística deles, o funcionamento do processo penal deles, o sistema deles de funcionamento, para o nosso. Então, o que você poderia dizer para nós, o que é a sua visão do que é o processo penal, e não é aquela visão teórica, abstrata, que a gente está muito distante do dia a dia, não. É a visão de um professor advogado que foi aqui no vizinho, saiu daqui, foi do lado, voltou para cá e disse, porra, por que a gente não copia, pelo menos, alguma coisa boa? Por que a gente não faz algo de igual? O que impede? Qual barreira que existe? Como se tivesse um muro
tal qual tem entre os Estados Unidos e o México, parece que existe um muro entre o Brasil e o resto do mundo no quesito processo penal. Eu queria que você dissesse um pouco sobre isso. O que a gente precisa fazer para romper essa barreira, esse muro, isso que impede a nossa evolução como processo penal? Sim. Bom, deixa eu dizer uma coisa antes de tudo. Eu vi você, eu não sei para quem que eu falei, se foi para você, para quem foi, de que o termo seria estado da arte do processo penal. E isso é uma posição minha em relação a uma base filosófica, naturalmente. Mas eu vi, alguém achou que estava errado e trocou lá no cartaz, eu fui ver, estava escrito estado de arte do processo penal. Não é arte. Porque se eu dissesse que era estado de arte do processo penal, eu teria que entender que o processo penal é uma arte. O processo penal, para mim, não é uma arte. O direito não é uma arte. O direito, para mim, é phronesis. Direito é prudência. Por isso chama jurisprudência. Quem quiser aprender sobre isso tem que ler o livro da interpretação do Eros Grau, porque nesse aspecto o Eros é imbatível. Ele, quando mostra isso e por que o direito é uma phronesis, mostra bem o significado que isso tem. Então, aqui não se trata de falar do estado de arte, mas de estado da arte. Estado da arte é uma expressão que, em que pese tenha sido desenvolvida, já estava lá no livro 4 de Aristóteles, na Ética Nicômaco. Agora, foram os técnicos que avançaram com essa ideia para mostrar o estágio, e se fala muito isso nas discussões das teses, porque quando se fala de tese, normalmente se fala do estado, do estágio no qual uma determinada matéria está, de modo tal a que ela, a tese, produz o que vai para além desse estágio, que significa dizer, o que ela vai dizer é alguma coisa que, estando para além desse estágio, pode ser tomada como tese. É assim que a gente, na universidade, trabalha a questão da novidade da tese, porque se você fosse parar para pensar, você viria que não há coisa nenhuma de tese como originalidade. Às vezes as pessoas não são, ninguém é Einstein para dizer que E ao quadrado, não dá. As pessoas não conseguem produzir teses, senão como um desenvolvimento a mais. E, portanto, quando se fala de estado da arte, se fala, digamos, desse lugar onde se encontra uma determinada estrutura técnica ou científica, uma determinada teoria, ou seja, tomar emprestado para poder colocar o lugar. E, portanto, falar de estado da arte, nesse aspecto, é falar do desenvolvimento, digamos, do ponto do desenvolvimento, que não significa efetivamente falar do mais alto, não me parece que é o mais alto ponto de desenvolvimento, mas é o estágio onde uma determinada disciplina, por exemplo, chegou. Esse é o sentido que está para estado da arte. E serve muito para nós, porque nesse aspecto, vale para mostrar tudo isso que eu falei. Você diz uma palavra composta dessa, você coloca tudo debaixo dela para poder mostrar onde chegou. E um dos pontos, eu só comecei assim, porque um dos pontos para chegar é justo esse no qual você tocou, Tiago, que é até onde nós chegamos e é para onde nós temos para ir adiante, vamos dizer. Claro, nessa hora vale também pensar naquilo que o meu querido compadre Fauzi Hassan Shukri tem dito ou nos ensinou com todo fundamento, que é o fato que, ao invés de reformar o código, e eu mesmo vim batendo muito nas reformas parciais do código, o Fauzi teve lá um belo insight de mostrar que não era necessário reformar, porque você reforma, o que você vai fazendo é destruindo o sistema. Então, quanto mais você reforma, e para isso servem as reformas parciais, você vai demolindo o sistema, você vai escangalhando o sistema, você vai tornando débil o sistema. Eu cheguei, inclusive, a falar de entropia do sistema, porque justo, esse termo que nós emprestamos da termodinâmica, é alguma coisa que mostra a degradação que o sistema vai tomando em face de algumas determinadas situações, e o nosso diz respeito imediatamente com reformas. E o Fauzi falou, então,
em refundação, que era necessário fundar um outro, refundar, fundar de novo o sistema. E isso, na verdade, isso é alguma coisa a ser tomada em consideração, porque nós, na América Latina, você sabe tanto quanto eu, porque esteve no Chile e acompanhou todo o processo que nós tivemos que fazer para aprender o que tinha se passado na América Latina, nós vimos que essa refundação só se dá mesmo mudando de sistema. Quanto a isso, eu sou, digamos assim, eu tenho toda a tranquilidade para falar, não que eu saiba, porque saber é uma coisa muito complicada. Cada vez que você sabe uma coisa, tem muito mais para saber, e no fundo o que você sabe é o que você não sabe. Quer dizer, o seu saber é sempre limitado e você sempre precisa ficar estudando. Então, quando você diz, você fica estudando, primeiro que estudar é um prazer, porque se não fosse, eu teria que fazer outra coisa. Fato. Em que pese tem outras coisas para fazer, naturalmente. E algumas são muito boas. E nós sabemos disso. De qualquer maneira, estudar nesse aspecto é um prazer. Então, isso faz parte da vida, como se a vida fosse um eterno estudar. Agora, você só aprende isso quando você tem humildade suficiente para entender que não sabe. Aquilo que você sabe é suficiente para algumas coisas e muito insuficiente para outras coisas. Eu tenho usado sempre nessa matéria, eu tenho usado sempre um exemplo que Carne Lute deu numa conferência em Montevidéu, em 1956, onde ele falava que o saber é como uma bolha de saber metida no não saber. Por que isso? Porque, veja como é a leitura que ele faz da posição socrática, né? Veja como é interessante, uma bolha de saber metida no não saber. Quanto mais você sabe, mais os pontos, a bolha aumenta, mais você tem pontos de contato do saber com o não saber. Quanto mais você sabe, mais você não sabe, porque quanto mais você sabe, a bolha do saber se mete em contato com o não saber. E, de consequência, quanto mais você sabe, menos você sabe. E isso faz com que você não pare de tentar saber. Isso é a pura verdade, né? Você gosta de samba, mas você resolve estudar jazz. Aí você vai lá e não sabe nada. Você aprende um autor e ele te manda para outros. E para outros. Então, quanto mais você sabe, mais tem coisa para conhecer. E por isso que se exige humildade, porque é preciso que a gente entenda que tem coisa para aprender mais do que aquilo que a gente sabe. Sem embargo de que alguma coisa você sabe, porque senão você não estava falando. Então, isso é alguma coisa, isso de fato é alguma coisa relevante. Mas, em relação àquilo, digamos, que é o nosso estado da arte no processo penal, o que ele tem demonstrado e tem demonstrado para todo mundo aprender na carne, sofrendo, é que nós temos hoje, no nosso processo penal, não só uma estrutura inquisitorial que continua inquisitorial, insistentemente inquisitorial, e que, como tal, é a pior estrutura de processo penal que nós já tivemos em 500 anos. Ou seja, desde a descoberta, desde a chegada dos portugueses, talvez seja melhor, a estrutura do nosso processo, porque quando eles chegaram, ainda era, até 1521, as ordenações afonsinas, e depois todas as outras duas, e depois tudo que ficou, não é? O Código do Império, em 1832, enfim, toda a nossa história é uma história de um processo penal inquisitorial, até hoje. Quando alguns começaram a dizer, usando uma má doutrina europeia, como a doutrina de Manzini na Itália, por exemplo, fascista, enfim, com toda a sua história, do advogado do Mussolini, etc., etc., quando alguns começaram a falar que a estrutura era acusatória, isso
batia de frente com aquilo que qualquer um lia da estrutura acusatória pelo mundo afora. Seja se tomasse em consideração a base da acusação do direito romano, seja aquilo que foi o modelo que o próprio Franco Cordeiro usa para mostrar a estrutura acusatória, que era o direito dos nórdicos, os setentrionais da Europa, que depois desceram e que vieram com uma estrutura de processo, digamos assim, naquilo que os historiadores chamam de recepção, e que foi uma situação extremamente interessante, porque, por conta do direito deles, que era um direito eminentemente o mais particularmente moral, alguns chegam a dizer que houve uma domesticação. Não sei se é bem isso, porque não sei se dá para pensar assim. De qualquer maneira, a prevalência da estrutura legislada foi uma prevalência que ficou, mas o modelo de alguns era eminentemente, aspas, acusatório. Não é desse acusatório que se trata, nem da acusácio, nem de nada. O modelo acusatório que nós temos, a estrutura adversarial, é uma estrutura que nasce na Inglaterra a partir de Henrique II. Ponto. Eu não tenho tempo para discutir aqui, de falar de história aqui, porque realmente... Mas é alguma coisa extremamente interessante. O que tem desse modelo, que é tipicamente um judicial law, é que neste modelo, o juiz, por conta de ser, digamos assim, um representante real, e depois, mais particularmente depois de 1166, quando o júri nasce na Inglaterra, porque se outorga a função de dizer a verdade, por isso que no júri chama veredictum, esse vere aí é de verdade, é de dizer a verdade, veredictum. Esse dizer a verdade aí é um dizer a verdade que se atribui ao júri. E, de consequência, quem diz a verdade são os pares. Mas o que importa aqui não é isso. O que importa aqui é que o processo se forma lá como uma luta entre acusação e defesa. De um rei que está fora, de um representante real que está fora dessa disputa. Você ia lá reclamar para o rei, como foi o que eles fizeram, admitindo que se fizesse isso, você ia reclamar para o rei mandava chamar a outra parte para que viesse se explicar, ou para que aceitasse, ou para que se viesse explicar. E a decisão vinha daí, sem que se soubesse, sem que se tivesse partido. Essa era a ideia básica. Então, veja, é um sistema que nasce numa equidistância e que dá às partes a função de trazer o conhecimento para que se possa julgar. Ninguém pode ser burro o suficiente para imaginar que o aparato real, não só o rei, mas o chanceler e depois as cortes inglesas, lá, principalmente as de Westminster, fossem cortes que tivessem algum conhecimento do que se passava na estrutura inglesa. Então, quando alguém vinha reclamar, se perguntava: o que você tem de fundamento? Quais as evidências que você tem para mostrar para nós? Aí o outro vinha contestar: o que você tem para mostrar para nós de evidência? E o que se julgava era justo esse caso que se formava aí, naquilo que era dispar entre um e outro. Veja como isso é um processo de partes. Esse é um processo de partes. A estrutura adversarial, a estrutura acusatória que nós operamos hoje nasce aí, com essa visão, é uma visão onde o conhecimento é trazido pelas partes. São elas que devem trazer o conhecimento, ainda que hoje, porque os sistemas todos hoje são mistos e misturados com prevalência de um e de outro, mas todos têm coisas metidas aqui e lá, como nós temos o habeas corpus deles, eles têm também, em alguns casos, iniciativa dos juízes. Mas a iniciativa de trazer, da busca do conhecimento é eminentemente das partes. São elas que são as encarregadas de trazer o conhecimento. É por isso que a disputa entre elas é uma disputa mesmo, e a estrutura sendo uma estrutura conflitual. Isso se preza muito isso, por quê? Porque se a acusação está sendo formulada contra fulano, ela deve
provar aquilo que ela está demonstrando, de modo tal a que, se ela não provar, o acusado, porque se presume inocente, vai ser absolvido. Veja como faz sentido isso. Mas faz sentido principalmente porque, veja, falando de disputa, falando de adversários, falando de conflito, o que nós temos aí, Tiago? O que nós tiramos daí? O que nós tiramos daí é justamente o juiz. Coisa que, no nosso sistema, desde que foi montado do jeito que é, e ele foi montado do jeito que é, a gente sabe, como marca inicial, fundamental, o Quarto Concílio de Latrão, em 1215, desde que foi forjado já, em primeiro lugar, tirando fora o Ministério Público. Saltou fora o Ministério Público. O Ministério Público, o Concílio de Latrão, em 1215, o Ministério Público só volta na França com São Luís no final do século. Ou seja, quase um século inteiro sem Ministério Público. Isso por quê? Porque as funções passam a ser justo do inquisidor. Porque o Concílio de Latrão tinha determinado que a coisa mais importante seria a confissão. Inocêncio III, que era o Papa, então, sabia algumas coisas. Vale a pena ler o livro dele, sobre ele, de um espanhol, Gerardo Arveaga. Inocêncio III sabia toda a matéria referente à verdade, porque ele, que tinha nascido para ser Papa, quer dizer, a família apostou nele ser Papa, e ele foi Papa, eu acho um dos papas mais importantes da história. Inocêncio III, para fechar os seus estudos, foi estudar em Paris. Ele foi estudar filosofia em Paris. Paris, nessa época, era o grande centro do estudo de Aristóteles. Ele foi estudar Aristóteles em Paris, então ele sabia que a verdade era alguma coisa que estava presente em cada um. Isso é que leva ele a trazer para o Concílio de Latrão, e essa é a minha posição dele, a trazer para o Concílio de Latrão o fato de que a coisa mais importante seria a confissão. Mas, claro, seria a confissão porque ele sabia muito de direito, porque ele de Paris foi para Bolonha estudar direito em Bolonha, e veio de Bolonha, não só para ser Papa, mas veio de Bolonha com a certeza de que se a verdade estava na pessoa, se a verdade tinha saído de um outro mundo, como Platão queria, para em Aristóteles, se aquilo que está presente em cada um, veja, toda a filosofia moderna discute isso, estava presente em cada um, era essa a verdade que era necessário tirar. Então, o Concílio de Latrão elege a confissão, mas veja, com um golpe genial. Você confessa para poder, em face da confissão, receber o perdão, e com o perdão, com o poder, enfim, com o poder das chaves que Jesus tinha dado para Pedro, você conseguir abrir a porta do céu para ter o caminho para o céu. Então, você confessa, eu te perdoo, eu te perdoando, você abre a tua porta para ir para o céu. Claro que como isso era um mecanismo ideológico fortíssimo, e o sistema foi montado assim, de uma maneira tal a se poder acabar com os inimigos, não só se constrói o crime, porque a heresia já nasce antes até, não é de uma bula anterior até a 1215, mas a heresia ganha um grande destaque porque isso aparece como os inimigos. Os inimigos são os hereges. Então, o que cabia ao inquisidor? Cabia ao inquisidor encontrar a verdade. A verdade que, em face daquilo que se tomou, e veja como é interessante, Aristóteles demora até São Tomás de Aquino para entrar no seio da igreja e aparecer como, digamos assim, a partir de Tomás, Tomás é 1274, veja quanto tempo a igreja ficou trabalhando com Aristóteles aqui no direito e no processo penal particularmente,
e longe da base filosófica. Eles continuavam trabalhando com Platão. Eles continuavam com Platão. Só depois de Tomás de Aquino, depois da Suma, quando Tomás escreve a Suma em Orvieto, olha, isso já tinha, veja como o tempo já tinha passado. Mas a ideia era sempre essa, de que o inquisidor não precisava de mais ninguém. Ele se bastava, porque o caminho dele era descobrir a verdade. A descobrir a verdade era extrair a confissão. Claro que no início eles começaram a dizer para as pessoas que elas deviam confessar, mas depois a coisa não deu certo. Porque eles diziam para as pessoas que elas tinham que confessar, mas elas não queriam confessar. Porque o que acontecia? Eles julgavam, mandavam para o poder leigo e os leigos executavam as penas. Dependendo da gravidade do crime, era morte. Tem um livro muito interessante, que vale a pena ler, chama Montaigu. Vale a pena, porque é a história de um inquisidor, Fournier, no sul da França. Impressionante, porque lá você vê... Qual o livro? Qual o livro? Montaigu, é o nome de uma vila no sul da França. Montaigu. Montaigu. Espera aí só um pouquinho. Posso gritar aqui, né? Aldaci, se vê se acha o Montaigu para mim, Aldaci. Ele estava lá na estante do corredor, os livros de história. Não, Montaigu. Não está aqui o livro. Eu estava lendo ano passado, está aqui no fim desses livros todos. Eu tenho uma pilha de livros que eu estou lendo, então eles ficam amontoados. Então, esse é um deles. E é extremamente interessante, ele é genial. O cara toca em detalhes isso. Mas o que importa aqui? Veja, por que eles sacaram o Ministério Público? Por que quando, na Exis Comuniamos, que foi a bula de Gregório IX, em 1231, eles sacaram a acusação, sacaram o órgão de acusação. Por que eles sacaram? Porque não importava isso, não importa o Ministério Público. Não importava o Ministério Público. Deixaram fora. Por quê? Porque o juiz se autobastava, porque o caminho do juiz era descobrir a verdade. E a verdade viria, sobretudo, pela confissão. É a testemunha e tem a confissão. Então, os mecanismos que se tinha no processo de proteção, testes unos, testes nulos. Porque se alguém, digamos, com o inimigo fosse lá, na boca da verdade, depositasse lá uma acusação contra alguém, só aquilo não bastava. Então, era necessário correr atrás. É quase uma delação premiada hoje. Então, só aquilo não bastava. Era necessário ir adiante. Veja como nós estamos atrasados hoje. Nós fizemos isso para condenar. Foi o que aconteceu nesse processo da Lava Jato, e muitos deles. E, no entanto, nós não se presta para isso, porque, veja, desde lá já se sabia que só isso, só uma palavra, não bastaria. Então, veja como é que se pensa e como se deve pensar a coisa. Enfim, o vital disso, porém, é entender o lugar de proeminência absoluta que o juiz ganhou no processo. É por isso que o réu vira objeto de investigação. E é por isso que, quando eles descobrem, por um monte de questões políticas deles, principalmente deles na Itália, no norte, quando eles descobrem que tinha dado errado, que as pessoas, começando a ver as punições que vinham pelo poder leigo, as punições que vinham às vezes à morte, às vezes à fogueira, esse tipo de coisa, as pessoas começaram a não confessar mais. E é aí que nasce aquilo, está aqui, ó. É aquilo, Emmanuel de Rolle, lá do Rio, Montaigu, aqui, ó. Perfeito. O livro chama É uma Vila. Montaigu é uma pequena aldeia no sudoeste da França, na região montanhosa dos Pirineus. Em 1320, ela foi varrida pela Inquisição, que, na busca de hereges cátaros, desentranhou longas e detalhadas confissões de seus habitantes. Com base nesses impressionantes documentos, Emmanuel de Leroy, lá do Rio, o mais talentoso discípulo de Fernand Braudel, reconstitui a vida da aldeia em todos os detalhes e traz para perto de nós os dramas da existência cotidiana de homens e mulheres, ao mesmo tempo simples e surpreendentes, que viveram há quase 7 séculos. Sucesso extraordinário do lançamento na França, etc. e tal. Veja que coisa interessante, não é? Por quê? Porque ele pega o processo, ele, lá do Rio, ele pega o processo, e do processo, lendo os autos,
porque é tudo documentado. Lendo os autos, ele descobre o funcionamento da vila. Quem pegava quem saía com quem, enfim. As mulheres que o bispo saía, quem que o padre pegava, quem não pegava. Então, quem eles pegaram, quem eles não pegaram, quem eles protegeram, quem eles não protegeram. O livro é fenomenal. É uma coisa que vale a pena ler. Não é só ele, mas ele me veio à cabeça agora e é de fato fenomenal. Para poder fechar esse negócio, porque não dá para perder tempo. Veja, com isso que eu disse, veja o lugar de proeminência que o juiz ocupa. E isso é que passa depois para as estruturas, para as ordonanças, para as leis todas italianas, para 7 partidas espanholas todas, para as ordonanças francesas, para as ordenações do reino em Portugal, enfim. É aquela estrutura básica, que era a estrutura inquisitorial básica, canônica, que depois, nessa perspectiva, vem para a estrutura laica e permanece até hoje. Ponto. Onde tem que cortar aqui, digamos assim, que tem muito mais coisa, digamos. Mas o importante é isso mostra a proeminência que tem o juiz. E aqui está o grande dilema. Se vê, enquanto no processo deles, acusatório, o juiz é uma figura, digamos assim, que está ali simplesmente para dizer o direito e que não vai atrás da prova, porque ele vai julgar conforme as partes colocarem o conhecimento nele. Aqui, o lugar do juiz é um lugar de proeminência. O acusado, inclusive, você pode dizer que o acusado não tem que produzir prova nenhuma. Mas, claro, isso você diz porque se cria um mecanismo para ele poder obter a prova e dar a ele a proeminência no processo. Depois, quando volta o Ministério Público e tinha que voltar, fica a conversa de que, essa conversa equivocada de que a estrutura inquisitorial, quando a função de julgar e de acusar está junto. Isso era lá no início. Depois, quando vem o Ministério Público, o processo segue igualzinho. É a mesma coisa. O processo segue igualzinho. As estruturas se mantêm absolutamente iguais. Inclusive na França, quando tiveram 2 acusadores. Ou seja, não muda nada disso. Mas por que não muda nada? Porque a diferença não está no fato de acusar e julgar junto. Isso é simplesmente uma das diferenças. São 13 diferenças, pelo menos. Mas essa é só uma das diferenças. A diferença está justo naquilo que é o que se obtém, o conhecimento que vai se obter. Não esqueça que o crime é uma coisa, o processo é outra coisa, lá no tempo, lá na frente. O que é que você traz do crime que aconteceu lá para o processo? Veja, tem um espaço de tempo aí. E tudo que chega no processo é linguagem. Tudo que se diz a respeito daquele crime. Quanto mais linguagem tiver, quanto mais, digamos assim, quanto mais conhecimento tiver, mais farta ou melhor pode ser a decisão que se vai tomar. Pouco conhecimento, por uma decisão que flutua numa falta de saber. Ou seja, o vital num processo é justo esse conhecimento. E a questão toda está ligada ao fato, desde esse ponto de vista, a quem cabe ir buscar esse conhecimento. Se você disser, esse conhecimento é preciso tirar o juiz daí e as partes devem trazer, essa estrutura é uma estrutura acusatória. Mas se você diz, a iniciativa de ir buscar esse conhecimento é do juiz, em que pese tenha partes, digamos assim como nós temos, e elas terem, inclusive, direitos de produzir prova, ou até poder de produzir prova, se você disser isso, ou seja, logo você vê que aqui está o nó górdio. Ou seja, se você traz o conhecimento que vai trazido pelas partes, bingo, o juiz deve julgar conforme aquilo que foi lá estabelecido, que foi trazido pelas partes. Ele fica num lugar equidistante delas. Daí a noção de imparcialidade como equidistância, porque ele mantém uma posição
própria do lugar que o poder do Estado ocupa para dizer o direito no caso concreto. Jurisdição é isso, iuris dictio, dicere ius, dizer o direito. Agora pensa, se você dá a ele a missão de ele ir atrás da prova, que é o que sucede nas estruturas inquisitoriais, isso nós vimos bem no Chile que não funciona, não é? Bem, porque a diferença fica gritante nesse aspecto. Se você vê isso lá, logo salta fora a noção de que quem vai atrás de alguma coisa pensa. E porque pensa, decide. O que isso causa? Aqui eu estou me valendo de novo do Cordeiro, que é simplesmente único, genial nesse ponto. Qual é o dilema disso? O dilema não está no fato de que você decide, porque sempre que você pensa, você decide. Você sai de casa para jantar em algum lugar. Isso é tão importante que às vezes você saliva, às vezes você sente o gosto da comida. Mas você não sai aí pela rua correndo atrás para ver se você acha uma porta para entrar. Tanto que a gente se desespera quando tem alguma coisa parecida com isso. Primeiro o que você faz? Primeiro você decide onde você vai, o que você quer comer. Hoje em dia você telefona para reservar lugar e você vai quando você não está em isolamento social. Espero que ninguém esteja indo, que todo mundo esteja chamando comida para casa, vamos dizer assim. Nós vemos na comida que você chama para casa, você tem que decidir que comida você quer, se o seu telefone não está ocupado, para quem você vai telefonar e por aí vai. Enfim, onde está o dilema desse negócio? É que quem pensa, decide. E decide no tempo, seja para trás, seja para frente. Decide criando hipóteses para o futuro, decide criando hipóteses também para o passado. Não devia ser assim, porque o passado devia se colocar para nós. Mas mais do que ninguém, Heidegger mostrou como isso nunca vem para nós na totalidade. O que significa dizer, como o processo tem essa dimensão, ou seja, de lidar com alguma coisa lá do passado e ter que decidir sobre um caso penal que se situa num crime lá no passado, parece óbvio que você precisa tirar do juiz essa função, justo para não deixar que ele... O que se faz normalmente, os juízes não fazem nem por mal isso. Qualquer um que esteja lá naquela situação vai fazer isso, porque é assim que nós pensamos. Veja como a estrutura inquisitória é genial. Tanto que ela está aí há 800 e poucos anos de pé. É genial. Por quê? Porque o cara, veja como Inocêncio III sabia de Aristóteles. Ele sabia que pensando tinha que decidir. E, de consequência, quando ele saía para buscar, ele já sabia o que ele queria de resposta. Eis a questão. Por isso ele fala que tem um primado das hipóteses sobre os fatos. Muito mais relevante do que os fatos são as hipóteses. Porque se você decide antes, você antes sabe o resultado. Você só vai lá para conferir aquilo que antes você pensou. Ainda que você, testando a tua decisão, você possa, digamos assim, se deslumbrar com o que veio. E, de consequência, mudar de opinião. Que, no fundo, é o que nós, sinceramente, esperamos dos nossos juízes. Que eles testem a decisão que tomaram e, em testando a decisão, eles desistam daquilo que era condenar, por exemplo, e passem a pensar numa absolvição. Os grandes juízes são assim. O Hamilton Bueno de Carvalho era assim, o Alexandre Moraes da Rosa é assim, o Flávio Cruz, que é um grande juiz, é assim. Ou seja, é gente que sabe o que está fazendo, mas sabe, antes de tudo, que tem a decisão, se não tem ela tomada em definitivo, já tem ela projetada. Mas, sabendo que já tem ela projetada e sabendo que não pode decidir conforme aquilo que é próprio da sua cabeça, vai atrás para verificar ponto por ponto se ela está correta ou não. Ou seja, é como se ele não acreditasse nele mesmo. E isso parece ser, Tiago, fundamental. Absolutamente fundamental. É fundamental entender isso, porque isso é, de fato, o que faz a mudança de um sistema para o outro. Ou seja, é por conta dessa perspectiva que é preciso que a gente entenda refundar o sistema, é sair de um sistema na qual o juiz é senhor do processo,
manda e comanda como quer. Nós conhecemos alguns juízes que fazem o que querem no processo. Eles só não fazem quando eles são os grandes juízes como esses que eu falei, e tem todos os anos, Alexandre Bisotto, estão vários pelo Brasil afora, grandes juízes, que você sabe por eles mesmos. É como se eles fossem testados todo dia. Eu não sei como essa gente aguenta, porque isso é um baita desafio. Esse dia, falando com o Eduardo Newton, ele me disse a figura dos réus quando chegam nas audiências que ele faz no Rio de Janeiro. Ontem falei do Alexandre Newton, que é um grande defensor público. Os defensores públicos são assim. Eu trabalhava na assistência judiciária, fazia as audiências, era disso que se tratava. Algumas vezes, inclusive, eu fui confundido com o réu, porque eu era um estudante, e como tal, me andava de calça jeans, sei lá, tênis, cabelo, quando eu tinha cabelo, enfim, era... E teve gente, testemunha, que me achou que eu era o réu. Então, veja como funciona a coisa. Como é o pensamento das pessoas, e dos juízes também. Os juízes são normais, os juízes são pessoas normais. A genialidade da estrutura inquisitória é que ela foi produzida para funcionar com pessoas normais. Então, entendendo essa situação e vendo como o sistema funciona, você precisa mudar efetivamente. Você precisa refundar o sistema. Refundar o sistema é partir para um sistema onde o juiz fique com a missão primeira de dizer o direito. Isso é a coisa importante que ele faz. Não é a única, mas efetivamente é a mais importante. É preciso deixar toda a burocracia fora, é preciso deixar ele livre para ele poder decidir. Onde a oralidade é o jogo, porque é ela que consegue garantir alguma celeridade procedente. É preciso, digamos, passar por cima da escritura. E é preciso transformar o processo num processo eminentemente oral, de audiências. Você viu no Chile, não tem um papel em cima da mesa. Nós hoje já estamos chegando nisso, quer dizer, nós estamos conseguindo evoluir para chegar nesse ponto. Ou seja, uma estrutura de sistema na qual a acusação não só seja separada do juiz, mas que saiba, primeiro, que não fique na casa do juiz, não fique dentro do fórum, enfim, que tenha a sua casa própria, que tenha a sua estrutura própria, enfim, e que tem por missão fazer isso, comandar as investigações naquilo que é possível do ponto de vista constitucional em relação à polícia e depois produzir prova suficiente para poder fundar uma acusação. E é o juiz dizendo que tem um caso, o juiz aceitar essa acusação dele como, de fato, ele tendo um caso, de modo tal a poder ser processado esse caso, e depois ele produzir a prova que deve produzir perante um juiz oral, de modo a que ali se faça a prova e ali se possa decidir sobre aquilo que foi produzido como prova. Ora, deixa eu te fazer uma provocação, porque assim, a gente vai ter mais 7 minutos só, porque o Instagram corta com 1 hora batendo. E você já me disse que depois você tem um compromisso também. Assim, uma coisa sua que eu carrego como mantra é, um escrito seu, é necessário visitar os fundamentos dos fundamentos toda vez para poder refundar um sistema. Você sempre diz isso, você sempre coloca isso. Isso que você está me dizendo, toda essa aula que você deu agora, me remete a uma conversa que eu estava tendo com o Eduardo Galhardo, que eu cheguei para ele e falei assim, Eduardo Galhardo, que inclusive sexta-feira vai falar sobre o juiz das garantias, ele é juiz das garantias lá em Santiago, no Chile, para o pessoal saber, e sexta-feira eu vou conversar com ele aqui nessa live, e eu virei para ele e falei assim, você não tem curiosidade de saber, quando você vai julgar, o que aconteceu antes, não? Essa pergunta para ele soou estranha, porque ele virou assim e falou assim, para que eu vou querer saber o que foi antes, se o que eu preciso saber é o que me é apresentado naquele momento? E aquilo ali, eu lembro que você virou para mim e falou assim depois, não adianta, Thiago, você perguntar num lugar que tem um sistema acusatório com a mentalidade inquisitória que nós temos, e a mentalidade é justamente aquilo que você trabalha de forma bem contundente. E assim, como o nosso tempo é curto, eu queria te pedir que você fizesse, não sei se um paralelo, uma explicação ou algo nesse sentido. Como que essa mentalidade está presente no nosso judiciário, e quando nós saímos para um país vizinho, você observa que o próprio juiz de lá ele não tem sequer curiosidade de saber o que aconteceu no passado.
porque ele tem a consciência e a mentalidade de que ele precisa julgar conforme aquilo que lhe é apresentado, sem um papel na mesa e o que lhe é apresentado oralmente em audiência, pela acusação e pela defesa. E eu queria te pedir para, nesse curto espaço que a gente tem, você encerrar com esse paralelo, com essa colocação. E assim, Jacinto, o que eu queria te dizer antes de concluir, antes que o Instagram feche na nossa cara. Cara, eu te amo. Você, para mim, é o maior processualista penal vivo. E quando virar, e quando morrer, vai virar uma lenda. Você sabe quanto eu tenho carinho e admiração por ti, e é isso, cara. Eu queria que você terminasse com isso. Eu não podia deixar de falar essas últimas palavras para você. Bom, primeiro eu quero dizer para todo mundo que isso é mentira. Quer dizer, a primeira coisa a dizer que isso é, eu ia dizer que isso é uma cariocada. Não é uma cariocada porque eu gosto dos carioca, mas de qualquer maneira, isso é, primeiro, antes de tudo, isso é mentira, não é verdade? Não é verdade. Como você disse no começo, o que eu tenho é que eu gosto de estudar e eu estudo. Então, de fato, eu estudo, e porque eu estudo algumas coisas, eu estudei mais, outras estudei menos, enfim. Como eu disse há pouco, eu falo desse negócio, dentre outras coisas, porque isso é uma parte da minha tese de doutoramento. E hoje já faz uns 30 e pico de anos que foi isso. Então, lá, estudando com Cordeiro na Itália. Então, veio fora uma tese que demonstrava que o sistema brasileiro era inquisitório e não era acusatório. E, de consequência, que era necessário superar essa porcaria. Então, não é de agora que tem estudado esse negócio. Saber data, saber nome, saber esse tipo de coisa é uma vivência. Então, só por causa disso. No ponto, aquilo que me parece é muito importante. E também eu quero fazer é agradecer, dar um beijo em todo mundo. E agradecer, eu queria dizer para todo mundo que está aqui, passou o Juliano Breda ainda há pouco aqui, e todo mundo, o Bert passou aqui, tem uma pilha, todo mundo, porque é tanta gente que eu gostaria de mandar um beijo para cada um e dizer que eu adoro vocês. No ponto. Qual é o dilema, velho? É muito complicado você pedir aos juízes, num sistema como o nosso, que ele não decida antes. Meu irmão, o cara aparece com a denúncia, ele lê a imputação, olha para o troço, eu não estou nem falando de preconceito, né? É a tese do Bacila, eu não estou falando nem de preconceito, eu não estou nem falando disso. Porque, claro, o cara lê a imputação e vê o nome de alguém, vê que é mulher, vê que é negro, vê que é homossexual, tem gente que decide só isso. Boa parte já decide na própria imputação. Você sabe o que é imputação? Já decide na própria imputação. E, claro, se é assim, isso de fato é muito complicado, porque decide naturalmente. Então, isso que é muito difícil. Não só tem poder, os juízes, têm poder para fazer isso, ainda que eles não digam, porque se você for lá e perguntar, doutor, o senhor já decidiu? Claro que ele vai dizer para você que ele não decidiu ainda. Mas é impossível ele não ter decidido. O que ele faz é desconfiar da decisão que ele tomou. E você espera, sinceramente, que ele faça isso. Na estrutura acusatória, você não elimina isso 100%, porque os juízes ainda continuam juízes humanos. Nós vimos isso no Chile. Eles ainda, alguns mais duros, outros menos duros. Mas o que você faz é retirar ele daquele lugar. E isso faz com que, ainda que ele seja um humano, e, portanto, ele tenha desejo, e, portanto, ele se conduza pelo seu desejo, ele tenha, por conta disso, ele seja alguém, entre aspas, furado, eu não tenho tempo de explicar isso agora, mas ele demanda em face desse furo, e, de consequência, ele pode ter preconceitos. Ou seja, tudo isso faz parte do juiz deles também. De vez em quando a gente vê na internet coisa disso aparecendo lá nos Estados Unidos, isso aparecendo em Israel, isso aparecendo no Japão, enfim, tem, porque são humanos. Mas você bota muito mais distante, você tira eles desse lugar. E tirando eles desse lugar, você dá a eles, ou diz a eles, que a função mais iminente do poder é dizer o direito. Eles devem estar lá para fazer isso. Nós precisamos deles para fazer isso. Nós não precisamos deles para cuidar da burocracia, não precisamos deles para fazer o papel que é do Ministério Público. A Constituição está montada desse jeito, apontando na direção de um sistema acusatório, a principiologia toda apontada na direção do sistema acusatório,
E esse foi um dos fundamentos pelos quais se pressionou tanto na Constituição para fazer com que o Ministério Público tivesse o mesmo salário que eles. Agora, mas me explique como que no processo penal o juiz, muitas e muitas vezes, faz o papel que é do Ministério Público. Ora, mas eles não estão na mesma comarca, eles não ganham o mesmo salário, como que o juiz? Por que o juiz tem que fazer o papel do Ministério Público? Quando eu era promotor, cada vez que vinha o juiz para cima de mim, cada vez que o juiz vinha com essa conversa, eu dizia, peraí, velho, faz o teu papel que eu faço o meu. E mais uma coisa, se eu pedir absolvição, você leve a sério, porque eu vou recorrer. Naquela época se discutia isso, eu vou recorrer. Eu recorria, fazia habeas corpus, ia atrás. Eu fui atrás, porque eu era um promotor de justiça. Eu não estava lá para fazer injustiça. Eu não era promotor de injustiça. Eles mudaram de promotor público para promotor de justiça, justo porque eles devem promover justiça. Eu tinha que promover justiça, cansei de recorrer, cheguei a vir aqui no tribunal falar disso. Eu vim aqui falar uma vez com o procurador-geral, que está no céu hoje, o professor Henrique César, que era um grande sujeito. Eu vim falar com ele e disse isso para ele. Ele disse, acho que é melhor você falar com o relator. O desembargador, esse é um negócio que pode pegar mal para o Ministério Público. Ele disse, é tão absurda essa posição que o teu juiz tomou lá, que você deve falar com ele. E eu fui lá no gabinete do desembargador falar com ele. Quando eu falei quem era e que eu estava falando lá, ele ficou com o olho arregalado. Eu falei, desembargador, desculpe, mas o senhor vai ver a alegação final pedindo absolvição. É um absurdo essa puioca dessa condenação. Tem alguma coisa que eu não descobri até agora, mas eu vou descobrir por que é que ele condenou esse sujeito. Veja como é que é a estrutura. Então, nessa hora, você tem que dar ao Ministério Público, que é uma instituição tão relevante em defesa da democracia, tão relevante em defesa da sociedade, tão relevante em defesa da verdade, tão relevante em defesa de tudo aquilo que são as maiores virtudes para nós, em termos de coletividade. Você tem que dar ao Ministério Público a função que é deles. O juiz não tem que fazer a função dele, velho. Então, isso parece ser a coisa mais importante. Porque com isso você ressalta o fato de que a presunção de inocência pode encabeçar as estruturas de defesa, não exclui o fato de que os advogados sejam preparados, estudem muito para poder, na estrutura oral, você viu, você sabe melhor do que eu isso, na estrutura oral possam confrontar com a acusação, como nós vimos os defensores públicos lá no Chile fazendo. Os defensores públicos do Brasil todos deviam para o Chile ver como funciona a estrutura lá e quantos defensores públicos deles se confrontam com a acusação de igual para igual, sem nenhuma diferença de nível. Bom, até porque o Ministério Público lá começou agora, né? Nós sabemos disso. Agora com a mudança do sistema. Mas, de qualquer maneira, veja como isso, de uma certa forma, libera o fardo da defesa e faz com que o processo seja mais paritário. E sendo mais paritário, de fato, com o juiz, num lugar equidistante, nós possamos fazer uma justiça melhor. Foi o que eu disse ontem, nós temos muitos presos. Quase 800 mil, já passou de 800 mil, não sei, mas estamos por lá nessa casa. Nosso dilema, meu irmão, não é o fato que tem tanto preso, é que nós não temos certeza que os caras que estão lá presos devem mesmo estar lá presos. Isso que nos coloca uma sensação de culpa terrível, porque você estrutura toda uma disciplina, você dá aula dessa matéria, você fala da justiça e, no entanto, você duvida dessa justiça que bota 800 mil caras lá e que você não sabe se deviam estar lá. Quantos desses 800 mil deviam estar lá? E isso você vê pelo nível de procedência dos recursos. Eu não digo nem nos tribunais dos estados, não é? Que é imenso, mas nos próprios tribunais de Brasília, o que significa dizer passada a peneira, é que se vai para Brasília. E o nível de procedência dos recursos em Brasília, tira extraordinária, porque eles não deixam passar, mas é só você ver o volume de habeas corpus que se concede em Brasília que você vê a qualidade da distribuição da justiça que se tem. Então, é aí que está o ponto, porque o nosso dilema maior não está no fato de que nós temos uma justiça torta e que respondia por exigências do século XIII. O problema maior nosso está no fato de que o resultado da justiça que está sendo feita, nós não sabemos se é bom. Nós não confiamos nisso, Tiago. Nós não confiamos que os presos que estão presos, de fato, deviam estar presos. Todo dia vem gente contar história de gente que não devia estar presa. E aí você pensa que alguma coisa é errada. Acabei de ligar para o professor Jacinto, eu vou entrar novamente aqui para quem tiver interesse, tá?
para que ele possa complementar a fala dele, que é uma aula que acho que todo mundo deveria ver, então ele vai voltar agora para poder concluir a fala dele. Tá certo? Só estou esperando ele entrar aqui, já foi. Não, peraí, professor Jacinto, agora. Boa. Professor, o Instagram é muito mal educado, ele desliga na nossa cara. Mas vamos lá, continua teu raciocínio aí que eu não vou cortar em nada. Ele não é mal educado, nós é que falamos muito, Tiago. Esse que é o problema. Imagina uma mesa com charuto e uísque. velho. Nós falamos mais que o homem da cobra. Mas então, imagina a gente numa mesa tomando uísque, fumando charuto e colocando esse papo em dia. Eu tô louco de vontade. Eu tô louco de vontade de voltar para o Rio de Janeiro para ir com aquela turma querida do Rio de Janeiro, o Rodrigo Machado, o Jefferson, o Alberto, todo tá mundo. Faltando, a gente ir fumar um charuto, tomar um vinho, dar risada e contar besteira e falar coisa séria no meio. Tem prazeres na vida que são indispensáveis. De preferência junto com o Lênio, para vocês maltratarem dele, né? Porque vocês maltratam do coitado do Lênio, né? É uma pouca vergonha. É o nosso chato favorito. É uma pouca vergonha que vocês fazem com o Lênio. Eu quase me mato de dar risada e fico lendo as besteiras que vocês falam pro Lênio. Depois tem que sair correndo, né? Vocês vão lá, provocam. Vocês parecem piar de prédio. Vocês vão lá, provocam o Lênio e depois ele sai correndo atrás de vocês. Vocês saem todos, correndo, vazando. Vocês vazam, você principalmente, né, meu? Qualquer coisa melhor do que ver o Lênio bufando, reclamando que a gente provocou ele. Mas assim, a vida vale por essas coisas gostosas, entre outras coisas, principalmente os amigos com os quais a gente convive. Né? Então, isso é uma coisa muito legal. Por isso que eu, sempre que posso, tiro um tempo e aos meus amigos que estão perto de mim me dedicam muito, porque, de fato, isso é uma coisa muito importante na vida da gente. Isso vale a pena. Eu costumo dizer, professor, o seguinte: o direito é muito cruel com as pessoas, mas tem algumas variantes como essa que nos faz bem. Se não fosse o direito, a gente não estava próximo. A gente não teria essas amizades maravilhosas. É verdade. Bom, Tiago, só para concluir, então, eu queria terminar com aquela frase dizendo aquilo que eu estava dizendo mesmo. Então, não é o que nós esperamos. O que nós esperamos é que a gente possa e para nós esse estado de coisa inconstitucional, não é? E que a gente possa marchar na direção de um sistema processual penal que funcione como fundamento dos fundamentos, de maneira tal a que se possa constitucionalizar de fato o processo penal. Isso significa, ou pode significar, a democratização do processo penal. Então, a mim parece que é preciso pensar nisso. E, paulatinamente, é preciso estudar a estrutura acusatória de uma maneira tal a que isso vá incorporado. Mais importante do que qualquer outra coisa na estrutura acusatória é introjetar o sistema. Como nós hoje, há 500 anos, pensamos no sistema inquisitório, nós pensamos inquisitorialmente. Nosso modelo de pensamento processual penal é inquisitório. Por isso que a gente raciocina assim. Nós vimos no Chile. Queria alguma coisa mais deliciosa do que ver o Rômulo Moreira, doido da vida, trepado, querendo trepar em cima do juiz, numa decisão que o juiz deu lá, condenando um cara, enfim, condenando porque o Rômulo era assim contraditório, no que o Rômulo estava cheio de razão, pensando inquisitorialmente. Quando a audiência terminou, nós fomos falar com o juiz e o juiz disse: não sei se vocês entenderam bem, porque é muito rápido, os artigos da lei, etc, etc. Mas eu condenei ele a 22 dias de prisão com tornozeleira em casa. Aí cai a ficha, né? Porque você diz, de fato, num tipo de bargaining deles,
que ele fez? Ele condena o cara, mas ele botou 22 dias de prisão, porque eles não têm pena mínima hoje. Então, ele botou 22 dias de prisão. Com tornozeleira, prisão domiciliar. O sujeito estava preso. Estava em casa preso, mas estava preso. Não podia sair de casa. Estava preso, ia perder o trabalho, ou seja, tinha uma punição desse lado também. Mas o sujeito, antes de tudo, aí tem uma chance, velho. Ele mais ou menos deu uma chance para o cara. E isso é fenomenal. Eu vi uma audiência, eu tive algumas vezes em Montevidéu. Foi aí que eu conheci o Zé Maria Gomes, que é um grande juiz, e que é muito nosso amigo. Depois nós fomos para Montevidéu estudar com eles lá. E foi muito legal, enfim. Mas quando eu conheci o Zé Maria, eu fui lá ao tribunal, porque a presidente da associação deles lá, enfim, da escola judicial, me apresentou para ele e tal, e ele me convidou para ir lá, e eu fui lá. Eu e a minha esposa, Daci, nós fomos lá. Ele nos recebeu muito bem, etc, etc. E nós ficamos lá conversando sobre o sistema, como funcionava, do Chile, do Serra, enfim, sobre os sistemas dos americanos, etc. E lá pelas tantas, chega a diretora do tribunal, diz: doutor José Maria, tem uma audiência aí, o pessoal está aí. Então, ele me convidou. Jacinto, vocês não querem ir lá assistir a audiência? Então nós fomos com ele por trás, assim, podia ter ido pela frente, você viu lá, né? Podia ter ido pela frente lá, mas nós fomos por trás. Então ele disse: vocês que sabem, se quiserem, vocês fiquem aqui, senão vocês dão a volta e vão lá. E nós demos a volta e fomos lá, sentar lá. Ficamos lá sentados. Era um caso interessantíssimo, porque era um caso de um sujeito que tinha praticado roubos em ônibus de linha. O cara esperava até uma certa hora da noite, e quando a caixa estava meio cheia no ônibus, ele sacava de uma faca, ia no pescoço do motorista e fazia limpa no ônibus, mandava todo mundo descer. O sujeito fez isso 4 vezes e pegaram ele. Claro, todo ônibus lá tem câmera, filmaram o cara, enfim, pegaram o cara. Pegaram o cidadão e vem uma acusação, estão apurando o caso, mas quase tudo tem imagem, e com as imagens a coisa está meio resolvida. Pegaram o cara e denúncia de um roubo, e era roubo qualificado, 4 vezes. Então, era um sujeito que, na lei deles lá, que é pesada, ia levar uma butinada daquelas. Vinham para uma audiência preliminar, mas tinham acertado um acordo. O acordo era, se não me falha a memória, 4 anos de prisão. Portanto, o cara ia, no mínimo, puxar 2 anos, não é? 4 anos de prisão. Mas eu achei que a coisa, de novo, veja como nós pensamos assim, quando eu vi aquilo, eu digo, pô, mas o cara faz um acerto, ainda que pudesse ser, de repente, como é que sem contraditório, o contraditório desse estilo é um contraditório diferente, como é que a coisa chegou nesse patamar aí? Mas o Zé homologa o acordo, diz que o acordo, e diz para o sujeito: a pena é baixa, eles acertaram com você, a pena é baixa, mas eu estou vendo aqui, ele disse para o cara, eu estou vendo aqui que eles recomendaram que você vá cumprir pena na penitenciária X. Aí ele disse: você sabe onde é essa penitenciária, o que é? Ele disse: sei, sim, senhor. Você sabe, nós só mandamos para lá quem merece ir para lá. Veja a história, o sujeito era usuário de crack, não tinha dinheiro para nada. Então, ainda que sabendo que tinha câmera, que ia ser preso, coisa do gênero, o cara arrisca o pelo dele de assaltar, de roubar um ônibus. Porque se o motorista está preparado, dá uma machadada na cabeça dele. Mas o cara arrisca, por quê? Para conseguir dinheiro. Ou seja, era um drogado. O que o Zé estava fazendo? O Zé estava me prendendo o cara, colocando o sujeito naquela penitenciária, que é a penitenciária destinada a tratamento
dos drogados. E disse para o sujeito, o Zé disse para o sujeito, é essa vez, não vai ter outra vez. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo, sim, senhor. Você sabe, né, que nós estamos te mandando para lá, porque o que nós queremos é que você se recupere. Mas que você se recupere e venha para a vida, não para ir cometer crime. Você sabe o que vai acontecer se você fizer isso de volta. Não vai ter outra chance. Você precisa compreender que aqui, o que todos nós, de uma certa forma, estamos fazendo é tentando te ajudar. Nós estamos entendendo o teu problema da drogadição, nós estamos entendendo o que você está sofrendo, nós sabemos do teu sofrimento e vamos te dar uma chance. Você sabe que se você se comportar bem, você vai ter condicional logo, enfim, não é muito tempo, mas é o tempo suficiente para poder você se recuperar. Agarre isso com toda a força e trate de sair de lá assim. Ele disse, eu prometi isso para minha mãe e vou cumprir. A tendência acabou, nós saímos, voltamos para a sala do Zé e eu disse, era meio pesado, você é obrigado a dar um duro no cara. Ele falou, não, Jacinto, não foi nada de duro. O que valeu para mim mesmo é que ele disse que tinha prometido para a mãe. A tendência dele é cumprir isso lá. Tiago, só isso serve para mostrar que é de um outro sistema que se trata. É um juiz com outra mentalidade. É um juiz que pensa numa hipótese dessa e que se bater no cara, o cara lá dentro na cadeia, numa cadeia geral, vai ficar pior ainda e quando sair, vai azucrinar a vida deles. E esse que é um dilema. Um cara desse, ao invés de assaltar o ônibus, mata o motorista. Em vez de 4 roubos, pode ser 4 latrocínios. E aí o que a gente faz? Vai chorar na casa da vítima? Vai chorar no enterro da vítima? Ou seja, o sistema precisa ter uma certa compreensão. E a compreensão, dentro das nossas possibilidades, a compreensão passa por isso daí. Eu espero que tudo isso que eu disse possa servir para alguma coisa, mas, sobretudo, porque as pessoas entendam que o esforço de uma refundação na direção do sistema acusatório é justo para a gente poder melhorar o sistema para todo mundo. E isso significa melhorar o sistema para nós também. É isso aí, Tiago. Obrigado de novo. Um grande abraço. Jacinto, sem palavras para te agradecer dessa aula, toda a nossa conversa, das mais descontraídas às mais sérias, sempre tem aprendizado, aprendo contigo sempre. É um dos nossos prazeres que compartilhamos é o estudo, mas eu queria aqui deixar meu abraço, fazer aqui, a Aline me mandou mensagem aqui pedindo para dizer que os nossos livros estão com desconto, que ela está vendendo com 30%. Dizer que é sempre maravilhoso, muito bom te ouvir, aprender, estudar, compartilhar esse seu legado que você vai deixando, que você vai construindo como professor. Isso é algo que vai ficar marcado, marcou a minha vida, e isso é o que eu tento carregar para os meus alunos. Beleza. E isso eu acho que é o que você também tende a fazer. Professor, muito obrigado por tudo, um abraço, tudo de bom, obrigado. Um beijo para o Baci também. Bom te ver, bem, com saúde. Espero poder te abraçar em breve, fumando nosso charuto, tomando nosso vinho, nosso uísque, no lugar de sempre. Então, beijo, professor. Tudo de bom, cara. Tchau, tchau.